Amados, hoje vou ter o privilégio de compartilhar a palavra do culto com você, amém? Você abre o coração para isso, amém? Oh Deus, minha esposa falou assim para mim, mas você vai dar conta de fazer encontro, fazer isso, fazer aquilo, votar, fazer palavra e tudo? Eu falei, se eu quero ser pastor, é isso que eu tenho que fazer, né? Aí ela me incentivou, falou, é isso mesmo, vai para cima que você é favorecido. Eu falei, agora que você falou, eu vou, amém? Glória a Deus, amados. Então eu tenho uma palavra, mas aí a palavra é para compartilhar com toda a igreja. Que você possa abrir o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar, curve sua cabeça. Pai de amor, nós nessa noite, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, perceber do alto, ó Deus, aquilo que o Senhor tem. E em nome de Jesus eu quero proclamar, declarar, ó Deus, fala conosco. Nós temos aqui ouvidos abertos para o Senhor. Ministra o nosso coração, em nome de Jesus, você que recebe, diga amém. Aleluia. Eu vou acabar falando um pouco mais, vou tentar, né? Falar um pouco mais baixo, porque realmente minha voz está bem comprometida, mas Deus é bom e algo vai acontecer aqui no nome de Jesus, amém? O tema da palavra de hoje, deixa eu dar uma dica para você que foi para o encontro. Quando eu volto do encontro, eu ouço a palavra de pé. Porque, de fato, o cansaço físico, ele pega um pouquinho no final. Mas se você consegue ficar sentado e não dormir, vai ser importante. Amém? Abra sua Bíblia. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. O título da palavra de hoje é O que Deus espera de mim? É uma pergunta. O que Deus espera de mim? Você já parou para pensar isso? Nós, de fato, somos abençoados, favorecidos. E eu vou mostrar para você que você é abençoado. E a Bíblia diz o seguinte: Ele nos transportou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor, no qual, lá nesse reino, temos a redenção, a remissão dos pecados. Diga glória a Deus. O que acontece? Eu e você estávamos no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E nós fazíamos coisas no mundo. Era requerido de nós vivermos no mundo. Porque era lá o lugar que estávamos. Mas a Bíblia diz que Deus nos transportou. Ele me libertou desse reino das trevas, me pegou e me transportou para o reino do Filho dele, Jesus Cristo. E na hora que ele me transportou, eu fui muito abençoado. Fala para o seu irmão, você é muito abençoado. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Muitos falam que a vida cristã, é luta, é guerra, é isso, é aquilo, mas tudo isso é mentira. A vida cristã é alegre, é cheia de bênção, é cheia de favor liberado, é cheia de poder liberado para nós. É só pela fé nós tomarmos posse, porque toda a bênção foi liberada para mim e para você na região celestial. Então, a vida cristã é maravilhosa. Entretanto, já que nós fomos tirados daqui e colocados aqui no reino do Filho do amor, o que acontece? O que Deus espera uma vez que eu estou lá? Por quê? Se eu estava aqui, era esperado algo de mim. Agora que eu fui lançado aqui no reino do amor, Filho do amor, o que é esperado de mim? Eu vou ler com você, abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então, Felipe, quer dizer então que Deus me tirou de lá, me colocou aqui no reino do Filho do amor. Para quê? Para eu ficar olhando para mim mesmo? Para eu ficar vivendo uma vida apenas para meu próprio desfrute? Será que Deus me colocou e a vida termina nisso? Antes lá eu tinha uma vida do inferno. Aí agora, a minha vida que é aqui no reino do Filho do amor, Deus me trouxe para cá só como se fosse uma Disneylândia espiritual. Só para eu me divertir, só para eu prosperar, para o meu casamento restaurar e para a minha vida ser boa. Será que é só para isso que Deus me colocou para cá? De forma alguma. Sabe,
Deus nos edifica, Deus nos ensina, Deus nos santifica, Deus nos faz prosperar, porque Ele tem na nossa vida um propósito. Eu sei que é meio chavão de crente isso. Deus tem um propósito na tua vida. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Mas isso não é errado. Mas muitas vezes perdeu peso. Perdeu peso o propósito na vida de um crente. Porque ele foi tirado de lá, foi colocado aqui para um propósito. Mas isso foi perdido. O entendimento foi perdido. Aí tem muita gente vivendo aqui, querendo as coisas de lá. Então deixa eu te falar uma coisa. Tem ímpio que tem dinheiro? Sim ou não? Sim. Aí você foi colocado no reino do Filho do Amor e fica só pedindo dinheiro. Para que Deus ia te tirar de lá, te colocar para cá, se a questão era só te dar dinheiro? Te dá-se dinheiro lá. Tem crente que tem casamento abençoado aqui no reino do Filho no reino das trevas? Tem. Casamento é bom, os cônjuges se respeitam, é gente honesta, é gente reta, é gente que não trai. Tem sim, tem casamentos no reino das trevas que, assim, não está ruim o casamento. E aí, tem gente que vem para o reino do Filho do Amor só por causa de ter um casamento restaurado. Eu não estou falando que Deus não quer dar isso. Deus quer dar. Mas será que é só isso? Deus restaurou meu casamento e pronto. Então, tem gente que está em crise para casar no mundo? Tem. E aí, a pessoa fica procurando alguém para casar, desesperadamente. Aí tudo bem, aí Deus tira você daqui e põe aqui. E aí a sua única crise existencial é que você tem que casar. Ou seja, qual é a diferença de um reino para o outro? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque na verdade nós não temos clareza, revelação daquilo que Deus fez. Vamos ler? O que aconteceu? Lá em Colossenses diz que nós fomos transportados. E aqui em 1 Pedro, ele explica para nós. 1 Pedro 2,9, eu estou lendo a versão revista e atualizada. A Bíblia diz assim: vós, porém, está falando de você e de mim. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é você. Então, você estava lá, eu estava no reino das trevas. E aí, Deus me tirou daqui, e não foi só para melhorar a minha vida. Ele me deu uma nova identidade. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: você é uma raça eleita. Fala comigo, eu sou eleito de Deus. Filho, sabe o que é uma raça eleita? Raça eleita é o seguinte: você não é alvo do acaso. Deus olhou para a terra e escolheu você. Você não entendeu a importância disso. Deus olhou para a terra. A Bíblia diz que Deus passa os olhos sobre a terra. E quando ele passou os olhos sobre a terra, ele olhou para você. E eu vou falar o que eu falei para os irmãos lá no encontro. Deus foi com a tua cara. Fala para o seu irmão, Deus foi com a tua cara, irmão. Então, presta atenção. Você acha que Deus conhece o erro? Você acha que Deus sabe errar? Você acha que Deus fez algo e de repente falou, puxa, não deveria ter feito isso? Não. Então, quando Deus escolheu você, Ele escolheu certo, porque Ele foi com a tua cara. Você é uma raça eleita em nome de Jesus. A segunda coisa que Ele fala sobre nós é, nós somos sacerdotes reais. O que isso aponta? Quando eu saí de lá e vim para cá, agora você tem uma nova posição. O que é uma posição? Sacerdote é aquele que leva a presença de Deus para o povo. Intercede. Então lá na tua casa, você vai fazer a diferença, você vai levar a presença de Deus lá.
Lá na tua escola, jovem, quando você chega vai mudar o ambiente, porque você está carregando a presença de Deus naquele lugar. Lá no seu trabalho, quando você chega vai mudar o ambiente, sabe por quê? Está carregando a presença de Deus. Nos seus negócios vão ser diferentes, porque você chegou, a presença de Deus chegou também. A presença de Deus é tão poderosa, sabe o que a Bíblia diz? Se um casal, os dois são ímpios, e só um se converte, presta atenção, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 7. Se os dois são ímpios e só um se converte, a Bíblia diz que o marido crente santifica a esposa. E que a esposa que é crente santifica o marido que não é crente. E a Bíblia fala que os seus filhos vão ser santos só porque um da sua casa se converteu. Isso mudou de posição. Você é um sacerdote real. Então, o sacerdote aponta para carregar a presença de Deus. Agora, reinado aponta para a nobreza. Então, quando nós viemos para cá, nós não vamos fazer da mesma forma. Eu não vou falar da mesma forma. Eu não vou vestir da mesma forma. Eu não vou conduzir minhas finanças da mesma forma. Eu não vou conduzir meu casamento da mesma forma. Eu não vou conduzir com meu pai, com a minha mãe, o relacionamento da mesma forma. Eu não vou relacionar da mesma forma, porque eu sou radical livre. Porque aqui no mundo é de uma forma, mas aqui no reino é outra forma. Agora eu sou rei. Eu lembro quando os meus filhos falavam assim: pai, um amiguinho lá da escola me chamou. Amiguinho não, né? Já era adolescente. O amigo da escola me chamou para uma festa lá não sei aonde. Aí eu falava para ele: você vai fumar lá? Não. Você vai beber lá? Não. Você vai se drogar lá? Não. Você vai prostituir lá? Não. E essa festa vai ter tudo isso? Vai. Então para que você vai lá? O que tem que entender? Mudou de reino. A nobreza é outra. A forma de falar é outra. Filho, deixa eu contar algo para você. Aqui no reino, um marido, no reino das trevas, ele olha para o casamento só para si. E a esposa também. Mas quando ele vem para o reino do Filho do Amor, ele se tornou rei. A mulher se tornou a rainha. Então, ele faz as coisas agora para a esposa ser abençoada. Ele para de olhar para si e investe nela. Tudo nela, para ela. Por quê? Porque ele mudou de posição, agora ele é rei. E ele trata a sua esposa como rainha. E a mulher chega no lar e trata o seu marido como um rei, como uma autoridade no lar, como aquele que abençoa os filhos. Porque eu mudei de reino. Então, Deus te fez uma raça eleita e Ele te fez um sacerdote real. Quantos dizem glória a Deus? Terceira coisa que Ele fez, uma nação santa. Quando você veio para o reino, e eu também, para o reino do Filho do Amor, sabe o que aconteceu? Você agora não fica atrás de fazer coisas para ser santo. É diferente. Quando você foi retirado daqui, Jesus veio habitar dentro de você. E agora a santidade que é Cristo mora dentro de você. Então você não faz mais as coisas para ser aceito. Ah não, eu vou parar de beber porque é pecado. Eu vou parar de fumar porque é pecado. Eu vou parar de fazer tal brincadeira porque é... Não, agora a própria santidade, a pessoa de Jesus Cristo veio habitar dentro de você. E aí você deixou de ser alguém que é impuro, alguém que é maculado, para você se tornar alguém santo. Você agora faz parte de uma nação totalmente santa. Diga glória a Deus. Por quê? A verdadeira santidade é o Espírito Santo fluindo em mim e em você. E a última coisa que a Bíblia fala sobre nossa identidade é o seguinte: povo de propriedade, o que, irmãos? Exclusiva de Deus. Sabe o que aponta povo de propriedade exclusiva? Proteção. Quando você estava aqui, você era desprotegido. Demônios te atacavam. A sua vida era influenciada por muita coisa que te fazia mal. Mas quando você foi transportado, sabe o que agora acontece? Você e eu somos uma propriedade
exclusiva de Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus não compartilha você com ninguém. Você é uma propriedade única e exclusiva de Deus. Deus não permite mais. Eu quero ler um versículo para você. Abra aí a sua Bíblia. Salmos, capítulo 91, versículo 10, 11 e 12. A Bíblia diz assim: nenhum mal, você pode acompanhar, te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Verso 14: porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Quantos conhecem o nome do Senhor? Só por causa disso você é protegido, você é guardado. Nenhuma praga chega na tua casa. Só por conta disso, na hora que você foi transportado de reino, você imediatamente se tornou um lugar seguro nas mãos de Deus. A Bíblia diz, presta atenção, no céu tinha lá 100% de anjos. A Bíblia diz que caiu Satanás com 33%, 1/3 dos anjos. Para cada demônio que tem 2 anjos guerreando a seu favor. Consegue entender o peso dessa mudança? Você não tornou só crente da videira. Você não está indo apenas numa célula. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor. E agora você é protegido, guardado, abençoado. Mudou a sua natureza. Você mudou de posição. Agora você é alguém santo, guardado, protegido pelo Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 18. Na nova tradução da linguagem de hoje. E sabe o que é engraçado? Muitos crentes têm medo de demônios. Mas você tem que entender, você é propriedade exclusiva de Deus. São os demônios que têm medo de você agora. Olha o que diz a Bíblia. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. Então, a Bíblia fala o seguinte: os filhos, com letra minúscula, sou eu e é você. Agora, por que nós não continuamos pecando? Porque o Filho, com letra maiúscula, Jesus, nos guarda. Além dos anjos, o próprio Jesus Cristo guarda você. Porque você agora é filho de Deus. E olha o que é poderoso. E o maligno não pode, o que, irmãos? Você está comigo? O maligno não pode o quê? Tocar neles. Presta atenção. Nem um dedo na ponta do seu cabelo o diabo pode tocar. Só porque você é filho de Deus. E aí você foi removido do reino das trevas e colocado no reino do Filho do amor. Quantos dizem glória a Deus? Mas Felipe, para que Deus fez tudo isso? Para quê? Para que Deus fez tudo isso? Aí agora você vai entender o propósito. Volta lá, 1 Pedro 2,9, por favor. Então, ele fez a gente, raça eleita, sacerdote real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Pode colocar na versão revista e atualizada, por favor. E aí é o quê? Com a finalidade, a fim, que eu e você, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus abençoa você, Deus cerca você de proteção, Deus faz tudo na sua vida com uma finalidade. Qual que é a finalidade? Que eu e você testemunhemos aquilo que Ele fez na nossa vida. Você concorda que é muita bênção para pouco retorno? Só contar o que Deus faz na minha vida? Deus faz para mim e para você tudo isso. A única coisa que nós temos que fazer é
proclamar aquilo que Deus fez por nós. Quantos dizem glória a Deus por isso? Mas muitos crentes têm dificuldade com esse propósito. E eu quero compartilhar com você três níveis para você entender o que Deus espera de mim. Porque uma vez que eu estava aqui, Deus me colocou aqui, agora, o que Deus quer que eu faça aqui? O que Deus espera que eu faça aqui nesse reino? A gente já leu o versículo, que nós devemos proclamar as virtudes. Mas Felipe, tem níveis nisso? Tem. E vamos ler juntos? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Esse é o primeiro nível. São 3 níveis. Qual que é o primeiro nível? Quero falar para você o que Deus espera de você. Isaías capítulo 6, versículo 1, na revista atualizada. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 ele voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, presta atenção então. Esses primeiros versículos, daí Isaías estava tendo uma visão do trono de Deus. Do trono. E aí na hora que ele percebeu que era Deus, olha o que aconteceu. Versículo 5. Então eu disse, Isaías: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, quando Isaías estava aqui no reino das trevas, ele foi chamado por Deus. Fala comigo, eu tenho um chamado de Deus. Ele foi chamado por Deus. E aí, ele falou, na hora que chegou, ele viu o reino do Filho do Amor, falou: ai de mim, eu sou pecador. Deixa eu falar, a Bíblia é muito poética, mas deixa eu falar o que é um homem de lábios impuros. É um homem que fala o que não tem que falar. É um homem que fala palavrão. É um homem que fuma o que não tem que fumar, bebe o que não tem que beber. É um homem que está numa vida totalmente distorcida. Mas era só ele que vivia isso? Não! O povo que ele estava reunido aqui no Império das Trevas fazia o quê? A mesma coisa. Volta aqui no versículo 5. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o que aconteceu? Um cara doidão desse, Deus chamou ele. Deus chamou ele. Então, esse é o primeiro nível. Felipe, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Que tem pessoas que estão nesse grupo de Isaías, que é o quê? Esse grupo olha o quê? Para as suas dificuldades. Olha para as suas debilidades. Olha para aquilo que ele não consegue. Você já convidou alguém para vir no culto? Ou alguém para ir numa cela? Ele fala: não dá. O jeito que eu estou, não dá para ir. Em resumo, o que ele está falando? Eu sou uma pessoa de impuros lábios. Eu sou pecador. Você está me chamando para algo de Deus, mas eu sou pecador. O que aconteceu? Deus está chamando esses doidos mesmo. Está chamando esses que, aspas, para o mundo, parece que não presta. Esse grupo é daquele que é o quê? Ele fala, esse grupo esquece que Deus é que vai santificar eles. Deus é que vai produzir a santidade, porque quando nós saímos daqui, vamos para lá, Jesus vem morar em nós, a santidade está em nós. E aí o que acontece? Versículo 6. Quando eu e você estamos aqui, o que Deus espera de nós? Porque é justo. É justo você falar: puxa, eu sou tão pecador, eu ir lá para o reino do Filho do Amor vai ser um problema.
Porque eu não sou como eles. Eu não tenho um casamento como o do Lange, eu não sei me portar como a Solange, eu não sei fazer como a Joyce, eu não oro como ora a Raíza, eu não tenho tudo isso. Vocês são capacitados, eu não. Olha o que acontece, versículo 6. Então, um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca, e eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Felipe, o que aconteceu aqui? Esse cara que era de impuros lábios, vivia com um povo de impuros lábios, Deus falou e tocou na vida dele. Agora você vai ficar santificado. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que talvez roubava, nem consegue mais roubar. Aquela pessoa que talvez era uma boca suja, nem consegue mais ser. Aquela pessoa que adulterava, nem consegue mais. Porque o lábio, a brasa do céu veio e tocou na vida dele. Felipe, e o que Deus espera de mim? Quando eu estou nessa experiência e que eu sei que parece que eu sou impuro. Parece que eu não sou tão... o pessoal usa esse termo, não sou tão certinho. Depois de ser tocado pelo céu, o que Deus espera de mim? Eu vou te falar agora. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Uau! O Senhor fez uma pergunta: a quem eu enviarei? Felipe, como que pode? Eu acabei de vir do encontro. E Deus está me perguntando: a quem eu enviarei? Se eu fiz tanto na sua vida lá no encontro. Felipe, faz tempo que eu estou na igreja, mas eu me sinto sujo. E aí eu estou te falando, Deus vem, traz algo do céu, uma brasa do céu, toca a sua vida. O que Deus espera de mim depois que Ele me santifica? Aí Deus faz uma pergunta e Isaías responde. Disse eu, verso 8 ainda, verso 8, Isaías respondeu, disse eu, o que Isaías respondeu? Eis-me aqui. Sabe o que Deus espera de você, que foi santificado, tocado por Deus, que a sua vida está sendo transformada, que você recebeu o toque de Deus? Só uma coisa, que você responda: Senhor, já que é para ir, eis-me aqui. Deus não está esperando que você faça nada. Deus não está esperando que você faça tal coisa, que você faça tal coisa, que você mude a tua vida com tal coisa, que você transforme tal coisa. Não. A única coisa que Deus espera de mim e de você no primeiro nível é o quê? Eis-me aqui. Agora eu quero fazer a pergunta de Deus para você. A quem enviarei? Quantos podem responder? Eis-me aqui. Amém mesmo? Deus pode te enviar? Porque é a única coisa que Ele está esperando de você. Então, no primeiro nível da nossa vida, qual é a única coisa que Deus espera de nós? Eis-me aqui. Deus não espera mais nada. Sabe por quê? Deixa eu falar para você. Mover de Deus na sua vida e na vida de outros é impossível de ser feito. E quem é a única pessoa que faz coisas impossíveis? Deus. Deus não precisa da nossa cooperação para as coisas. A única coisa que Deus precisa é: eis-me aqui. Ele vai fazer de você um instrumento para a glória dele. Ele vai fazer de você aquele que vai ser boca. E vai, assim, sabe o que a Bíblia diz? Que a Bíblia fala que Deus usa os que não são para confundir os que pensam que são. Pode falar uma coisa? Se você é um crente genuíno, você sabe que você está aqui só pela graça de Deus. Agora, a única pergunta que Deus tem para você é o seguinte: quem eu vou enviar? O primeiro nível é: eis-me aqui. É isso que Deus espera de mim e de você. Quantos dizem amém? Sabe o que Isaías falou? Eu vou, Senhor. Mas presta atenção, Isaías estava na favela.
dançando funk. Deus tocou na vida dele e falou: eis-me aqui. Demorou um processo, irmãos? Não. Precisou do curso de maturidade no Espírito? Precisou ele fazer uma capacitação teológica? Precisou Isaías receber o anjo da guarda? Precisou Isaías ser treinado como líder, para depois ele ser um líder de célula, para ele avançar no ministério, para ele ser enviado? Precisou de alguma coisa? Não. Imediatamente, quando Deus tocou a vida dele, Deus perguntou: quem eu vou enviar? Ele falou: pode me enviar que eu vou. Tinha um povo, lembra o que Isaías falou? Tem um povo de lábios impuros que eu convivo. Deus tirou ele daqui, pôs ele para cá e falou: quem eu envio para resgatar lá? Isaías falou: pode me levar, Senhor. Eu vou ser a boca do Senhor naquele lugar, para resgatar jovens, adolescentes, adultos, restaurar casamentos, livrar pessoas do inferno, livrar pessoas da droga. Usa-me a mim. Então, quando ele veio para cá, ele olhou para lá, porque Deus perguntou: e agora, quem eu vou enviar lá para restaurar as famílias que estão perdidas lá? Eu tirei você de lá, a santidade tocou em você. Quem eu vou enviar lá? Isaías imediatamente falou: pode me enviar. Eu nem sei o que vai... Sabe qual é o melhor? Deus usa realmente quem não sabe. É verdade, estou te contando. Quando você pensa que sabe, o negócio não vai muito bem. Mas fala a verdade, os líderes aqui, os discipuladores. Qual que é a grande crise do membro da tua célula? Quando você fala para ele ir lá, visitar alguém e fazer um anjo da guarda. Não, mas eu não sei. Não, mas eu não vou. Não, mas eu não consigo. Não, mas eu não sei o que lá. É só na minha rede que acontece isso ou nos jovens acontece também? Só, né? Então, o que você precisa entender? A primeira coisa que Deus quer de você é só o seguinte: Senhor, eis-me aqui. Felipe, Isaías foi enviado? Foi enviado. Em que capítulo que nós estamos lendo? Capítulo de número 6. Lá em Isaías, ele termina no capítulo 66. Depois de 55 capítulos, só para você ter ideia de tempo, olha o que aconteceu. Isaías 61, versículo 1 e 2. Olha o que esse mesmo Isaías, que começou no livro falando: eis-me aqui, olha o que ele falou no final do livro. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade quem está algemado e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus e consolar a todos os que choram. Qual foi a única resposta que ele deu no começo? Eis-me aqui. Mas como que ele terminou o livro? Eu fui enviado para tirar aquele povo de lá. Deus me ungiu, não é minha capacidade, foi o Espírito Santo que fez através de mim. Não tem nada a ver comigo, não tem capacidade, não tem estudo, não tem nada. Eu só posso falar o seguinte: eu falei, eis-me aqui, Deus me enviou lá. Eu fui canal de Deus na vida de outros. Quantos dizem glória a Deus? Mas esse é só o primeiro nível. Quantos níveis são? 3. Segundo nível, abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Primeira Samuel capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler até o 11. O jovem Samuel servia ao Senhor. O que Samuel fazia, irmãos? Servia ao Senhor perante Eli. Então presta atenção. Depois do primeiro nível, vem o segundo nível. Quando você responde, eis-me aqui, deixa eu falar o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai colocar você numa equipe. Ele vai te dar um líder. Samuel servia ao Senhor. Como que ele serviu o Senhor? Perante a Eli. Eli era líder de Samuel.
Então, o primeiro nível é, Senhor, eis-me aqui. Aí, pode ser que você se ache a última bolacha do pacote, como eu. Aí, o que Deus faz? Manda um líder que fala, nós vai, nós volta, nós fumo. Para esse líder conduzir você. Deus tem bom humor, tem ou não tem, irmãos? Ele serviu Eli. Olha o líder, presta atenção. Você que reclama do seu líder. Olha aqui para mim. Olha o líder de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Era um líder carnal. Perdeu o mover de Deus. Eli estava só no final do ministério. Não era um grande líder. Não tinha uma pregação poderosa. Não tinha nem revelação. Olha o que a Bíblia diz. Isso é poderoso. A palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado, no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer. Então Eli não conseguia ver as coisas espirituais, a ponto de não poder ver. E tendo deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou. O Senhor fez o que, irmãos? O Senhor fez o que, irmãos? Chamou. O Senhor chamou Isaías? Sim. E agora, ele é o primeiro nível, eis-me aqui. E aí ele chamou Samuel. Mas Samuel já estava numa equipe. Samuel já serviu o Senhor. Quer dizer, isso aqui aponta para você que muitas vezes está aqui na igreja, você já conhece o Senhor. Já sabe quem é o Senhor. Aí Deus te colocou numa célula, só que você resiste a responder. Mas Samuel estava respondendo. E aí, o Senhor chamou um menino e disse, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu até Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. Tornou o Senhor, segunda vez, a chamar Samuel. Este levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou pela terceira vez a chamar Samuel. E ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui. Você vê que aqui Samuel está falando a mesma coisa que Isaías? Isaías falou para o Senhor o quê? Eis-me aqui. Samuel está falando para quem aqui? É para o Senhor? Não é. É para o líder dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é daquele que quando teu líder te chama, você fala, eis-me aqui? Ou você é o Adão? Tudo tem que começar em você. Presta atenção. O segundo nível é o seguinte. Presta atenção. Entendeu Eli? Vamos continuar. Que era o Senhor quem estava chamando o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala que o teu servo ouve. Samuel então aponta para as pessoas que fazem parte de uma equipe. Deus te colocou numa célula, não é só para você comer o lanche que o outro leva, não. Só na minha célula acontece isso, na sua não. Não é para você levar o dólar e tomar a coca dos outros. Os adolescentes falaram glória a Deus. Não é para você cantar aquela música, eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome, uma sede. Uma fome, uma sede. Claro que é bom comer na célula, comer junto é muito bom. Mas presta atenção, Deus te colocou numa célula, Deus te colocou numa família, para ali você fazer parte de uma equipe de conquista.
Uma equipe que avança, uma vida que a sua vida é transformada e as pessoas que estão lá no reino das trevas vão ser resgatadas e transformadas aqui também. Samuel sabia que tinha um chamado. Sabia. Entretanto, ele sabia que estava em treinamento. E sabe o que Samuel fez? Serviu o seu líder. Sabe, uma das grandes resistências que nós temos, muitas vezes irmãos acham que são melhores que o seu líder. E posso falar uma coisa? A maioria das vezes você é melhor que ele. Só que Deus te colocou lá para você aprender a submeter a ele. Porque quando você submete alguém que você admira, não é submissão, é reconhecimento. Agora, quando você reconhece alguém que você vê que é pior que você, essa é a verdadeira submissão. É o segundo nível do treinamento. Você faz parte de uma equipe. Você faz parte de gente que vai conquistar. Então, esse é um ponto fundamental na caminhada. Por quê? Deus é prático. Fala comigo, Deus é prático. Meu Deus, o tempo. Eu vou terminando. Olha o que a Bíblia diz. 1 João 4:20. Abre para mim aí, por favor. Se alguém disser, na versão, a revista atualizada. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois, olha o princípio. Aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Esse é o princípio. Agora eu vou pegar esse mesmo versículo para te ensinar o princípio. Quando eu não digo, eis-me aqui para o meu líder, a quem eu vejo, eu não estou falando eis-me aqui a quem eu vejo, eu não estou falando eis-me aqui ao Senhor, para quem eu não vejo. Quando eu não me submeto a um irmão a quem eu vejo, eu não estou me submetendo a Deus a quem eu não vejo. Quando eu não sou generoso com um irmão que eu vejo, eu não estou sendo generoso com Deus a quem eu não vejo. Por quê? O eis-me aqui de Samuel, presta atenção. O primeiro nível é o eis-me aqui para Deus. O segundo nível é o eis-me aqui para aquele que Deus colocou para te liderar. É falar, conta comigo. É falar, olha, o que a gente precisa? É consolidar as pessoas que foram no encontro? Conta comigo. Ah, mas nem é da minha célula. A grande pergunta é o seguinte, você está comigo ou não está? Eis-me aqui ou não eis-me aqui? Você está edificando um reino próprio? Você está edificando a sua célula? Você está edificando a tua rede? Ou você está edificando uma igreja? Então, quando você tem uma convocação daquilo, o que acontece? Filho, Eli era uma tragédia como líder. Samuel falou, eis-me aqui para ele 3 vezes. Sabe o que significa 3 vezes? Significa plenitude, algo completo. Samuel foi aprovado completamente por Deus, pela forma como ele submeteu a Eli. Então, depois que ele submeteu por 3 vezes, ou seja, depois que ele submeteu completamente, olha o que aconteceu. Verso 11 diz, na verdade, verso 10, volta aí, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, por favor. Alguém aí? Tá voltando? Vai lá. Então veio o Senhor a Eli, e ali esteve, e chamou outra vez Samuel. Depois de você falar, eis-me aqui para a sua liderança, olha o que acontece. Este respondeu, fala que o teu servo ouve. Sabe o que isso quer dizer, filho? Depois de você estar ali, junto com a tua liderança, servindo, abrindo a tua casa, abrindo o que é necessário para as coisas acontecerem e tudo mais, sabe o que acontece? Deus vai falar diretamente com você. Mas Felipe, o que Deus vai falar diretamente comigo? Quantos querem saber o que Deus vai falar com você? Verso 11. Disse o Senhor a Samuel,
eis que vou fazer coisa nova na sua vida. Às vezes a sua vida não está vivendo coisa nova é porque você não está na equipe. Às vezes você rejeitou o segundo chamado. O primeiro nível, você falou, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Mas eu não gosto dessa pessoa. Esse líder não tem sabedoria. Você não vai ouvir coisa nova enquanto não subir para o segundo nível. Então, Felipe, o que Deus espera de mim no segundo nível? Primeira coisa que Ele espera, que você sirva a sua liderança. Sabe, jovens, deixa eu falar uma coisa para você. Com certeza você é mais inteligente, mais capaz, mais rápido, muito melhor do que os seus pais. Mas você quer ver coisa nova na sua vida? Serve a eles. Deus abrevia caminho para aqueles que servem seus pais. Estou te dando um conselho. Deus abrevia caminho para aqueles que servem seus pais. E aí o que acontece? Depois de você ouvir a sua liderança, qual que é a segunda coisa que Deus espera? Eu participar de uma equipe e eu falar para Deus. Fala, Deus, fala, que o teu servo ouve. E aí Deus vai começar a te dar direção de coisas que talvez estavam travadas na sua vida. O favor vem, em um clique acontece, em um dia. Assim como foi em Atos 2:2, de repente. Fala para o seu irmão, de repente vai acontecer na tua vida. E para a gente ir para o final. O primeiro nível então, o que Deus espera de mim no primeiro nível? O eis-me aqui. O que Deus espera de mim no segundo nível? Que eu me submeta à minha liderança e que eu fale para Ele. Fala, que o teu servo ouve. E Deus vai fazer coisas novas na tua vida. E o terceiro nível, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? Para nós irmos para o final. E eu quero orar por você. Êxodo 3, 1. Apacentava, eu vou falar do chamado de Moisés. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Moisés estava fazendo o quê, irmãos? Apacentando. Então deixa eu te falar uma coisa. Moisés já estava envolvido na obra de forma direta. Moisés já estava envolvido na vida cristã dele de forma direta. E ele apacentava o rebanho do seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oriental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa fumaça de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava a ver Deus do meio da sarça, chamou. O que Deus fez com Moisés? Chamou. Deus chamou Isaías, Deus chamou Samuel, e Deus está chamando Moisés. Quem está no primeiro nível é chamado? É chamado. Quem está no segundo nível é chamado? É chamado. Quem está no terceiro nível é chamado? É chamado. Por quê? Deixa eu te falar algo. No reino de Deus não tem ninguém que não tenha o chamado. E aí, Deus chamou Moisés. Parece Samuel, não parece? Mesma coisa. Ontem eu estava lá, o Edmilson estava vendo, eu dei um tapa na mesa na hora que eu li esse trecho. Falei, meu Deus, como a Bíblia é linda. Da mesma forma como Deus chamou Samuel, Deus chamou Moisés. E do mesmo jeito, ele falou, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Você não está empolgado com a palavra de Deus? Isso é algo poderoso. Não muda, Deus não muda o princípio. Deus chama todos da mesma forma. E Deus espera o primeiro nível. Eis-me aqui. Depois ele fala, eu te envolvi numa equipe. Você talvez não sabe, Moisés, capítulos antes, ele foi envolvido numa equipe. Deus deu para ele a equipe da casa dele. A mãe dele que cuidou dele no palácio. E a mãe dele inseriu em Moisés a identidade, o propósito. Você vai libertar o povo hebreu. Por isso que a sua casa é algo poderoso. E ele sabia. Vamos continuar. E ele respondeu, eis-me aqui, verso 5. Deus continuou, não te chegues para cá,
tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Então presta atenção no terceiro nível. Terceiro nível, a pessoa já sabe. Deus está tendo uma conversa de maturidade diferente aqui. Deus está falando para Moisés, ó, lembra lá que a gente conversou no passado? Quando você estava liderando célula e você largou? Lembra lá quando você estava como líder de treinamento e você desistiu? Lembra lá quando você abria a sua casa e você deixou de abrir a casa porque derramaram sorvete no seu sofá? Lembra lá quando você servia no encontro? Lembra lá quando você levava a gente para o encontro? E você era um canal de Deus na vida de muitas pessoas? É isso que Deus está falando com ele. Ó, tira a sandália, você sabe como é comigo. Deus já está falando de uma maneira mais madura. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu a olhar para Deus. Sabe por quê? Não é porque ele tinha medo de Deus. Moisés tinha largado o chamado dele. Disse ainda o Senhor, certamente, eu vi a aflição do meu povo. Qual que era o chamado de Moisés, meus irmãos? Ele veio para o filho do amor. E o chamado dele era tirar os irmãos dele do império das trevas. Os irmãos dele estavam sofrendo lá. E ele veio para cá. Deus guardou ele. Filho, sabe como Moisés... Isso é algo impressionante. Moisés, bebê, foi colocado num cesto, num rio, e foi enviado. Na hora que ele foi enviado, um bebê foi enviado. Não virou cesto, nenhum animal comeu ele, porque é um bebê. Aquele lugar é cheio de abutres, cheio de corvo. E ele não foi tocado. Lembra que eu falei? Quem vem para o reino do Filho do Amor, ele é protegido e é guardado. Ele foi guardado no cesto. Aí o cesto deu a volta. A mãe dele veio trabalhar. Quem que apareceu para cuidar? A mãe e Moisés de novo. Então, ele sabia que ele foi chamado para o povo que ele estava junto não sofrer. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Exatores são aqueles que estavam castigando o povo. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, para terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Nome para os seus filhos. Você pode escolher qualquer um desses. 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. O que chegou até Deus? Clamor. Deixa eu falar. No reino das trevas tem gente que está sofrendo. Tem vizinho seu sofrendo ataque de demônio. Tem amigo seu que está nas drogas. E você achando ruim porque não te deram quebra-gelo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. Aí é negócio azeda. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu. O que Deus respondeu, irmãos? Eu serei contigo. E este é o sinal que eu te enviei. Depois de as veres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu lhe direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Sabe, filho, Moisés sabia que tinha um chamado de Deus. Entretanto, ele tentou cumprir o chamado dele na força do braço. Na força do braço.
Você que é líder, que é discipulador, deixa eu te dar um conselho. Desiste de você ser o dono da obra. Deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer. Porque quando você quer ser dono de obra, da obra de Deus, você vai falar isso aqui, você vai ficar frustrado. Eu já fiz isso, acredite em mim. Deixa eu falar para vocês todos que estão aqui. Deus quer salvar a sua casa. Só permita e responda a esse chamado, deixa que Ele te guie. O que aconteceu quando Moisés fez a obra no braço dele? Falta de êxito, desânimo, frustração e abatimento. Filho, presta atenção. Moisés ficou tão frustrado, que ele sumiu do propósito por 40 anos. Você tem noção do que é uma mágoa dessa? Ele viu um hebreu sendo maltratado. E ele foi lá e foi matar, e matou o egípcio que estava ali machucando o hebreu. E aí, depois no outro dia, ele viu 2 hebreus brigando. O líder de célula, Moisés, foi lá falar para os 2 irmãozinhos da célula, para de brigar. Sabe o que os irmãos falaram? Ué, por acaso você é juiz da minha vida? Só na minha célula que tem gente mal criada, irmãos? É só na minha casa que tem filho que responde do jeito errado? É só lá na minha empresa que erraram comigo? É só lá o pessoal do meu trabalho, que eu fiz, da minha escola, que eu fiz o núcleo, abençoei a vida deles e eles foram ingratos comigo? É só comigo que acontece isso? Aconteceu com Moisés. E o que ele fez? Ficou chateado, magoado. Essa obra está acabando comigo. Mas o que ele fez, irmãos? Ele demorou para responder a Deus 40 anos. A maioria do público aqui não tem 40 anos. Presta atenção. Moisés abriu mão do chamado de Deus. Presta atenção. Moisés abriu mão do chamado de Deus por achar que não era mais chamado para ele. Esse povo dá trabalho demais. Deixa eu falar para você. Ser casado dá trabalho demais. Ser solteiro também. Escolhe qual que você vai guerrear. Ser empregado é difícil demais. Ser empresário também. Escolhe a guerra que você vai guerrear. Liderar uma célula é difícil demais. Mas não liderar é pior ainda. Escolhe a guerra que você vai guerrear. Estar dentro de uma casa com a tua família é difícil, as pessoas são diferentes. Tem jeito diferente, gosto diferente, tudo bem. Mas ficar fora de casa é muito difícil. Escolhe qual guerra você vai guerrear. E o que Moisés fez? Ele abriu mão do chamado, porque a liderança dele não foi aceita. Deixa eu falar para você que desistiu de liderança, para você que talvez está no caminho de liderança e para você que lidera. Talvez realmente você vai ser rejeitado pelo povo que você cuida. Se Jesus não sobrou um discípulo na cruz, por que para mim e para você ia sobrar? Moisés, ele aponta para as pessoas que não responderam, que responderam ao chamado, mas se frustraram. E aí tem 2 atitudes aqui. A primeira, responder ao chamado, mas sem encargo. Ah, é? Tá bom. Michele falou para eu fazer anjo da guarda? Vou fazer. Tá bom. Eu faço. Ô Michele, mandei mensagem para ele, não respondeu. Não deu para fazer. Mas aí a Michele fala, mas querido, você foi visitar?
essa obra está acabando comigo. Não, mas você pelo menos marcou com ele para ir comer um lanche no BK, para na hora do culto do jovem, você estar aí aqui. Não, mas eu não tenho dinheiro, você vai pagar meu lanche? Está fazendo o que é pedido, mas está fazendo sem paixão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quer tirar o peso de qualquer coisa da sua vida? Coloca paixão. Vou repetir para você. Quer tirar o peso de qualquer coisa da sua vida? Coloca paixão. Qual que é o desafio para o recém-casado, Diego e Gisele? Manter a paixão. Qual que é o desafio para você que tem 15, 20, 30 anos de casado? Manter a paixão. Porque Moisés perdeu a paixão por causa de problema. E a segunda coisa que alguém pode fazer é o seguinte, como Moisés, abrir mão. Eu não vou abrir minha casa porque olha o trabalho que dá, eu vou dormir tarde toda quinta. Eu não vou visitar ninguém porque além de tudo o povo é ingrato. Abriu mão. Moisés deu a pior resposta que alguém poderia dar. Presta atenção no que ele fez. Ele questionou o chamado dele por conta da resposta dos outros. Moisés questionou o chamado dele por causa da resposta dos outros. Sabe, querido, claro que no nosso meio, pode acontecer erro com você. Talvez você abriu a sua casa, algum irmão, pisou na bola com você, o líder não foi tão joia, alguém foi injusto com você, era para ser a sua vez de pregar e não deram a vez para você pregar, na sua vez no encontro, reduziram as palavras, aí você não pregou, no dia de você compartilhar a célula, fizeram o amor que pensa, eu não sei, alguma coisa pode acontecer de injustiça, mas a grande questão é a seguinte, você vai deixar o seu chamado na mão dos outros. O que você vai fazer com o que Deus chamou você para fazer? Você vai pegar o pacote do chamado na sua vida? O problema foi o meu líder. O problema é a minha mulher. O problema é o meu marido. Às vezes, sabe o que eu vou falar? Eu não consigo vencer tal área da minha vida. É hipocrisia eu pregar a palavra numa célula. Você não vai pregar você vai pregar Jesus Cristo. Então como você pega o que Deus te chamou? E você abre mão. Por causa de outros. Meu Deus. Nunca faça isso. Fala para o seu irmão, Deus chamou você. Sabe o que eu quero dizer para você? O chamado de Deus não mudou. Deus continuou chamando você. Sabe, eu sei que pode ser, e eu quero falar para você, que talvez estava envolvido em alguma coisa, estava envolvido em alguma área, envolvido em algum trabalho, em alguma coisa na tua vida. Eu quero dizer para você, Deus não mudou o chamado na sua vida. Se precisa ajustar coisa, ajusta o que tem que ajustar. Mas nunca coloque na conta de terceiros aquilo que é resposta sua. É você que decide responder o chamado de Deus ou não. Sabe, se você perguntar para todos os líderes, para os 3 obreiros, para os pastores, para os discipuladores, para todo mundo, se teve alguém que errou com eles aqui, é óbvio que errou. Deixa eu contar algo para você. Moisés era um homem de Deus precioso. Presta atenção. Moisés era um homem de Deus precioso. Eu vi muita gente preciosa abrir mão do ministério por causa dos outros. Se Deus deu para você, nunca abra mão, porque Deus te chamou. Felipe, então qual que é o terceiro nível? O terceiro nível, a equipe de louvor pode vir aqui, por favor. Deus está esperando o seu eis-me aqui. Deus está esperando você se encaixar numa equipe e falar, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o último nível, o que Deus está esperando de você é você falar, o Senhor que me enviou. Não foram homens, não foram pessoas, foi o Senhor que me enviou. Então, o terceiro nível do que Deus espera de você
é você nunca olhar para pessoas, mas é você olhar para quem te chamou. É você olhar para aquele que te enviou. E talvez vão falar: Felipe, o que eu faço? Volta a liderar. O que eu faço? Se ajusta. O que eu faço? Volta a fazer o anjo da guarda. Volta a se preparar para ir no encontro. Volta a ministrar no louvor. Volta a você ajudar o seu líder, seu discipulador. Volta a abrir a tua casa para uma célula. Volta a visitar as pessoas. Volta a convidar as pessoas para a sua célula. Volta a convidar as pessoas, sabe por quê? Deixa eu falar algo para você. Nós temos uma palavra que chegaremos aos milhares. Mas presta atenção, nós não vamos chegar nos milhares se não tiver gente falando: Senhor, eis-me aqui. Se não tiver gente falando: Senhor, o teu servo ouve. Se não tiver gente falando: eu fui enviado por Deus. Nós nunca vamos chegar a uma igreja de 1000 com crianças. O chamado é para você. Deus enviou o Filho dele, Jesus, tirou você do império das trevas, colocou você aqui e falou: quem eu vou enviar lá? Tira hoje a justificativa. Tira hoje o medo. Tira hoje a mágoa. Tira hoje a culpa dos outros. É a sua vida, a sua única oportunidade de viver o chamado de Deus. O que você vai fazer com ele? Foi Deus que te enviou. E hoje eu quero orar por você. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz lá, em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de uma série de coisas. Só tem uma coisa que lá em Eclesiastes, ou algumas, mas eu quero te falar, tem uma coisa que não está escrita em Eclesiastes, que é tempo de parar ou de desistir. Deus quer salvar quem está lá no império das trevas. E Ele chamou você. Ele chamou você. Felipe, mas eu acabei de chegar do encontro. Qual que é a única coisa que Deus espera? Eis-me aqui. Felipe, eu estou numa equipe, mas o negócio não está funcionando bem. Fala o eis-me aqui para o teu líder. Porque depois você vai falar: fala, Senhor, o teu servo ouve. E por fim, se por acaso você abriu mão de algo que Deus chamou você para fazer, hoje é o dia de você falar com o Senhor e restaurar isso. Sabe, filho, tenho 4 filhos. Cada um na sua questão, cada um me dá trabalho. Mas deixa eu te falar algo. Tem hora que, às vezes, diante de Deus, eu só falo para Deus: Deus, eu não sei o que fazer. Mas eu nunca falei para Deus: eu vou desistir do meu filho. Nunca. Toda vez eu falo para Deus: Deus, o que é que eu faço? Deus, eu não tenho dinheiro para dar o que quer. Eu não tenho tal coisa. Faz algo. Mas não me incorre na cabeça: eu vou desistir do meu filho. Da mesma forma, eu quero te testemunhar. Não é para minha glória. Eu nunca desisti de um discípulo ou de um filho espiritual. Mas não por causa deles. Porque eu sei quem me chamou. Passei muita pressão em muitas coisas já na minha vida. Minha esposa talvez é a única testemunha disso. A única talvez. Mas eu sei que Ele me abençoou
aqui no reino do Filho do Amor, porque eu tenho um chamado para tirar o povo do império das trevas. Só que eu não consigo sozinho. E hoje a pergunta que eu quero deixar para você é a mesma de Deus para Isaías: a quem eu vou enviar? Nós vamos cantar uma canção e eu vou fazer um apelo no final. Fique de pé onde você está.